O apartamento estava mergulhado em um silêncio sepulcral. Dona Alzira colocou o telefone sobre a mesa com cuidado, como se qualquer movimento brusco pudesse despedaçar o restante de dignidade que lhe restava. Ela se sentou novamente na poltrona desgastada e suspirou, observando ao redor cada detalhe do lugar que chamava de casa. As paredes, outrora brancas, agora amareladas pelo tempo, guardavam mais histórias do que ela gostaria de lembrar. Após a chamada, Dona Alzira sentiu uma dor amarga se misturar ao vazio. O desprezo dos filhos era como uma ferida latente, que mesmo sem ser tocada doía. Pensou nas inúmeras noites em claro, cuidando de cada um deles. Nos dias em que renunciara aos próprios sonhos para garantir o futuro deles, e agora aquele futuro parecia não ter lugar para ela. Ela respirou fundo, tentando se lembrar de sua própria força. Desde que ficara viúva, sua única companhia era o silêncio, uma presença que tornava as paredes do apartamento ainda mais sufocantes. Mas naquela manhã, o silêncio tinha uma qualidade nova, qualquer coisa para manter-se de pé. Dona Alzira ajeitou o cabelo branco e ralo, prendendo-o em um coque simples, como sempre fazia. Olhou-se no espelho, seus olhos castanhos cansados mas decididos, e sussurrou para si mesma: "Eu consigo." Antes de continuar contando esta emocionante história, escreva de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber onde este vídeo chegou. Nos dias que se seguiram, Dona Alzira visitou o bairro à procura de trabalho. Caminhava pelas ruas com passos lentos, o vento frio de outono lhe cortava o rosto, e o peso da idade parecia aumentar a cada esquina. Lembrou-se dos netos, das vozes alegres que antes preenchiam seus dias, das risadas ao redor da mesa que hoje estavam tão distantes. O que mais lhe doía não era o silêncio, mas a sensação de que havia se tornado invisível para as pessoas que mais amava. As primeiras tentativas de emprego foram dolorosas. Ao entrar em uma pequena mercearia de bairro, Alzira foi recebida com desconfiança pelo dono, um homem robusto de meia-idade que a observava com desdém. "Preciso de alguém ágil, senhora menos", disse ele, balançando a cabeça em negativa. "A senhora entende, não é? Não pode ficar pegando peso, e as contas não se fazem sozinhas." Ela apenas sorriu, tímida, e saiu sem discutir. Mas por dentro, o desgosto borbulhava. Mesmo precisando, não permitiria que a tratassem como um fardo. Depoado muitos nãos, Alzira caminhava de volta para casa, com o corpo cansado e os pés latejando. Pensava em desistir, mas ao passar por uma pequena lanchonete da esquina, notou uma placa pendurada na porta: "Precisa-se de ajudante." Seus passos hesitaram por um instante. Com o coração acelerado, abriu a porta da lanchonete. O lugar era simples, com poucas mesas de madeira e cadeiras dispostas de maneira desorganizada. Uma jovem, que aparentava pouco mais de 20 anos, olhou para ela, surpresa com sua presença. A jovem se aproximou, oferecendo um sorriso hesitante. "Oi, não?" perguntou, com uma voz gentil que trouxe um calor inesperado ao coração de Alzira. Dona Alzira, sentindo o rosto corar, explicou que estava em busca de um emprego e perguntou sobre a vaga. A jovem, que se apresentou como Clara, a levou até os fundos, onde o proprietário, um senhor de olhar cansado e barba por fazer, a observou com curiosidade. "A senhora quer trabalhar aqui?" Ele arqueou uma sobrancelha. O tom era sério, quase incrédulo. "Sim, senhor. Não tenho muita experiência com lanchonetes, mas sou boa em manter tudo limpo e organizado", respondeu Alzira, firme, sem permitir que a insegurança transparecesse. O homem a avaliou por alguns segundos, e Alzira sentiu como se estivesse sendo despida de qualquer dignidade. Finalmente, ele suspirou, e para a surpresa dela, assentiu com um aceno de cabeça. "Bem, podemos tentar. Vou precisar de ajuda com a limpeza e às vezes para atender ao balcão. O salário não é alto, mas eu aceito", interrompeu Alzira, a urgência e o alívio em sua voz escapando antes que pudesse controlá-los. Ela começou a trabalhar no dia seguinte. A rotina era árdua para alguém da sua idade. Suas mãos, marcadas pelos anos de trabalho doméstico, estavam sempre feridas e doloridas. Mas pela primeira vez, em meses, sentia que tinha um propósito, algo que lhe mantinha ocupada e lhe trazia um pouco de paz. Os dias de trabalho eram silenciosos, mas o contato com clientes e com Clara trazia pequenas fagulhas de alegria ao seu coração, enquanto reaprendia a olhar para si mesma de outra forma. No final da primeira semana, quando recebeu seu pagamento, uma quantia modesta, mas que lhe deu uma sensação renovada de independência, Alzira parou em frente ao espelho da lanchonete, ajeitando o avental. Clara, que vinha observando a nova funcionária de maneira curiosa e quase protetora, aproximou-se, com um olhar de compreensão. "Dona Alzira,
A senhora está bem? Sei que não é fácil, mas está se saindo melhor do que muita gente jovem por aqui, disse Clara, com um sorriso sincero. Alzira sorriu de volta, emocionada. Sentiu-se acolhida, algo que não experimentava há tempos. Aquela jovem a fazia lembrar de quem fora um dia, quando a vida ainda parecia cheia de possibilidades e ela ainda acreditava que envelheceria cercada de amor e cuidado. Nos dias que se seguiram, Alzira foi percebendo que as conversas com Clara lhe aqueciam o coração. Aos poucos, ela começou a confiar naquela jovem que, com paciência, a ensinava os truques da lanchonete, sempre incentivando e mostrando o que havia de bom em cada tarefa. Apesar do novo trabalho, as noites de Alzira eram marcadas por um vazio que nem Clara poderia preencher. O silêncio do pequeno apartamento parecia zombar dela, e muitas vezes ela acordava de madrugada, ouvindo risos que não passavam de ecos do passado. Pensava nos filhos, que não mais se preocupavam em visitá-la, nas desculpas que haviam se tornado cada vez mais frágeis, até que desapareceram por completo. Pensava nos netos, nas brincadeiras que agora só existiam nas lembranças. Certa noite, ao voltar para casa, sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. A cada passo dado, sentiu o peso da idade, da solidão e do esquecimento. Mas também, no fundo de seu coração, algo mais forte começava a nascer. Uma pequena chama de orgulho por ter conseguido, sozinha, seguir em frente. Talvez sua família tivesse se esquecido dela, mas ela estava determinada a não esquecer de si mesma. Ao adormecer naquela noite, Alzira percebeu que o abandono a havia machucado, mas também a havia forçado a se redescobrir. No fundo, era como se aquela jornada tivesse apenas começando. E mesmo que fosse dura e solitária, ela enfrentaria de cabeça erguida, descobrindo dentro de si uma força que nem sabia que existia. O som insistente do despertador preenchia o apartamento silencioso, e Dona Alzira, ainda sonolenta, tentava acalmar o corpo dolorido. Na noite anterior, havia trabalhado até tarde para limpar a lanchonete, cuidando de cada detalhe, querendo provar a si mesma e a Oes, a outros, que o era, copas. Levantou-se, sentindo a rigidez dos ossos e a fraqueza das mãos que tremiam um pouco, enquanto ela se aprontava. Vestiu o uniforme simples que Clara lhe entregara no primeiro dia e antes do ser. Deu uma olhada rápida em uma foto antiga, o retrato dela e do marido, tirado em um dia ensolarado de verão. Sentiu uma pontada de saudade, na quales, a ideia de envelhecer parecia um futuro distante e cheio de promessas. Agora, no entanto, restava apenas a luta silenciosa pela dignidade. Ao chegar à lanchonete, Clara já estava lá, sorrindo ao vê-la. "Bom dia, Dona Alzira", disse a jovem, ajeitando uma bandeja sobre o balcão. "A senhora chegou cedo de novo." Alzira apenas sorriu de volta, sentindo-se aquecida pela gentileza de Clara. Percebia que a jovem via nela algo mais do que apenas uma funcionária. Era como se, de algum modo, Clara reconhecesse as dores e as lutas que ela carregava, e isso a fazia se sentir vista, algo que há muito não acontecia. A lanchonete logo começou a encher, e Dona Alzira mal tinha tempo de respirar entre uma tarefa e outra. A cada pedido, ela corria para organizar as bandejas, entregá-las e manter o lugar em ordem. Os clientes variavam, desde trabalhadores apressados até mães com crianças, e até mesmo adolescentes risonhos que lotavam o ambiente na hora do almoço. Em um desses dias corridos, enquanto Alzira limpava as mesas vazias, ouviu uma risada familiar. Levantou o olhar e viu um grupo de 3 adolescentes ao fundo, jogando as mochilas sobre a cadeira e rindo alto. O garoto que ria com mais entusiasmo era Lucas, seu neto. Ela conteve o impulso de chamá-lo e foi para os fundos, sem querer que ele a visse ali. Sentiu o rosto corar e o coração apertar, imaginando o que ele pensaria ao vê-la naquele uniforme, limpando mesas para ganhar o sustento. Com as mãos trêmulas, começou a esfregar uma bandeja com mais força do que o necessário, tentando afastar os pensamentos. Mas a memória da última vez que vira Lucas era vívida demais para ser esquecida. Era o aniversário dele, quando ela, cheia de amor e ansiedade, tentou visitar a filha, levando um bolo que ela mesma fizera. Mas em vez de ser recebida com sorrisos, fora dispensada com pressa, como se não tivesse mais lugar na vida deles. Clara, percebendo o abatimento de Alzira, aproximou-se com cuidado e tocou levemente seu ombro. "A senhora está bem?" perguntou, seu olhar refletindo uma preocupação sincera. Dona Alzira respirou fundo, forçando um sorriso. "Estou bem, minha querida. Só pensei que tinha visto alguém conhecido." Clara olhou em silêncio por um momento e, talvez entendendo que a senhora preferia não falar, continuou com suas tarefas. Mas o gesto não passou despercebido por Alzira,
que sentiu um alívio ao perceber que Clara tratava com respeito, algo que seus próprios filhos já não demonstravam. No fim do expediente, enquanto as duas guardavam as cadeiras e organizavam o caixa, Clara puxou conversa, tentando animar a colega. Dona Alzira, a senhora sabia que o seu café é o preferido dos clientes? Disse, sorrindo. Eles dizem que tem um gosto especial, diferente do que eu costumo fazer. Alzira sorriu, surpresa. É só café passado com carinho, querida, menos respondeu. Um brilho tímido no olhar. Sempre fiz assim para minha família. Quando ela interrompeu a frase, percebendo que as lembranças ainda doíam mais do que gostaria de admitir. Clara percebeu a hesitação, mas não pressionou. Sabia que Dona Alzira trazia muitas histórias consigo, algumas provavelmente cheias de dor, e que forçá-la a falar sobre elas não seria o caminho. Em vez disso, decidiu compartilhar um pouco de sua própria vida. Sabe, eu entendo que é querer fazer de tudo pela família. Minha mãe, por exemplo, trabalha em 2 empregos desde que eu era pequena. E mesmo assim, sempre arranjou tempo para fazer as coisas de que eu mais gostava. Ela parou, pensando nas palavras antes de continuar. Acho que tem gente que simplesmente esquece o que foi feito por eles. Dona Alzira olhou para Clara, surpresa pela vulnerabilidade da jovem. Em Clara, enxergava uma coragem que ela mesma gostaria de ter tido na juventude. Uma força bruta e descomplicada para enfrentar a vida de cabeça erguida. Era algo que ela começava a sentir florescer em si mesma, como uma resistência nova, brotando de cada desafio que surgia. No dia seguinte, uma cliente frequente, Dona Celina, uma senhora já de idade bem vestida, reparou nas mãos de Alzira, que estavam avermelhadas de tanto esfregar pratos e carregar bandejas. Aproximou-se, colocando uma mão carinhosa sobre a dela. A senhora não se cansa com tudo isso? Perguntou. Um olhar de compreensão em seus olhos cansados. Alzira sorriu, mas sua voz tremia levemente. Cansar? Eu canso, mas já não tenho outra escolha. E de alguma forma, sinto que isso é o que ainda me mantém de pé. Se parasse agora, talvez acabasse desistindo de vez. Dona Celina assentiu, compreendendo muito bem o peso daquelas palavras. Em um gesto de solidariedade, deu um pequeno presente a Alzira. Um par de luvas de borracha para proteger suas mãos, dizendo que ela merecia cuidar de si mesma, mesmo quando o mundo lhe dissesse o contrário. Com o tempo, as tarefas na lanchonete foram se tornando menos pesadas. Dona Alzira já conseguia realizar cada movimento com mais leveza. E embora as dores ainda fizessem parte de sua rotina, as palavras de Clara e a compreensão de pessoas como Dona Celina fortaleciam. Começava a sentir que, mesmo sozinha, ainda poderia construir algo para si. Era um sentimento sutil, mas poderoso, que florescia de forma discreta, como uma pequena planta que encontrava a luz após dias de escuridão. Mas o mundo não lhe daria trégua tão fácil. Ao final de mais um longo expediente, enquanto guardava os pratos na prateleira, ouviu Clara comentar com outra colega sobre as dificuldades financeiras que enfrentava em casa. A jovem ganhava pouco e mal conseguia pagar as contas e sustentar a mãe, que começava a apresentar sinais de Alzheimer. Alzira ouviu aquilo em silêncio, mas seu coração se encheu de uma compaixão que há muito tempo não sentia. Aquela garota enfrentava uma batalha diária que, de certa forma, ecoava os desafios que Alzira mesma enfrentara na juventude. Naquela noite antes de sair da Etar, Alzira decidiu que Daliamde faria o que estivesse ao seu alcance para ajudar Clara, como uma maneira de dar sentido à sua própria luta e retribuir o que a jovem lhe dava, uma amizade genuína e o carinho que tanto lhe faltava. E assim, enquanto o peso da idade se fazia sentir mais forte, a chama de esperança em seu coração reacendia, uma pequena luz no meio de tantas sombras. Dona Alzira estava redescobrindo sua própria força, e com ela, a coragem de criar novos laços e de fazer a diferença, mesmo que a vida lhe tivesse tirado tanto. Os dias na lanchonete começaram a se tornar uma rotina familiar para Dona Alzira. O trabalho era duro, mas a sensação de ser útil lhe trazia um novo sentido, uma espécie de consolo. A amizade com Clara também a ajudava a lidar com o vazio dos dias. Era como se por algumas horas ela pudesse esquecer o abandono da própria família e focar apenas na lanchonete e em cada cliente que atendia com seu melhor sorriso. No entanto, a presença dos filhos ou a ausência deles menos continuava a martelar sua mente. Nas noites solitárias em seu pequeno apartamento, Alzira se perguntava o que havia acontecido para que seus filhos, que um dia foram tão próximos, se afastassem tanto. Entre essas reflexões, um pensamento insistente ecoava. E se ela mesma tivesse falhado de alguma forma como mãe? Uma tarde, enquanto atendia uma mesa próxima ao balcão, Dona Alzira percebeu que um homem elegante, vestido com um terno escuro, a observava com atenção. O olhar dele, fixo e intenso,
A fez sentir um misto de curiosidade e desconforto. Ele parecia familiar, mas Alzira não conseguia recordar de onde o conhecia. Tento ignorá-lo, voltando à tarefa de recolher os pratos, mas o homem continuava a encará-la. Após alguns minutos ele se aproximou, colocou a mão no bolso, tirando um cartão de visitas e estendendo para ela. Dona Alzira, meu nome é Ricardo Antunes, eu sou advogado. Gostaria de falar com a senhora sobre alguns assuntos, se não se importar. Ela olhou para ele, desconfiada. Não fazia ideia do que ele poderia querer, e a última coisa que precisava era de problemas. Desculpe, mas não acho que tenha nada para conversar com um advogado, respondeu, tentando soar firme. Ricardo suspirou, observando-a com um olhar de compreensão. Dona Alzira, eu trabalho para sua filha, Carla. Ela me pediu que viesse aqui para conversar com a senhora sobre algumas questões familiares, disse ele, em um tom quase de lamento. Alzira sentiu o coração acelerar. Não via a filha há meses, e agora de repente surgiu um advogado em seu local de trabalho. Sentiu um frio na espinha, mas manteve-se firme. Muito bem, senhor Ricardo, podemos conversar, disse, com um nó na garganta. Os dois se sentaram em uma mesa discreta, e Ricardo começou a falar em um tom calmo e cuidadoso. Sua filha Carla está preocupada com algumas questões relacionadas à herança do seu falecido marido. Ela acredita que, dada a sua situação atual, seria prudente dividir formalmente os bens para evitar futuros problemas. Ele fez uma pausa, como se esperando a reação de Alzira. Ela o olhou, confusa e irritada. Herança? Mas o que tem para dividir? O pouco que tínhamos Carla já levou quando insisti para que viessem viver comigo. Quando tudo que eu queria era estar perto deles menos, murmurou, sentindo o amargor na voz. Ricardo hesitou por um instante, como se ponderando se deveria ou não continuar. Eu entendo, dona Alzira, mas pelo que sei, a senhora possui uma pequena propriedade no interior, uma casa que foi deixada pelo seu falecido marido. Alzira ficou imóvel, o choque se transformando em tristeza. Aquela casa era uma lembrança da vida que um dia teve com Roberto, seu marido. O único lugar que ela considerava um verdadeiro lar, mesmo não morando lá há anos. A ideia de que Carla estivesse interessada apenas no que aquilo poderia representar em bens materiais a abalava profundamente. Eu ainda estava me organizando para resolver isso, mas agora vejo que minha própria filha não está pensando em mim, mas no que posso oferecer, respondeu, a voz trêmula. Ricardo parecia desconfortável, mas continuou. Ela acredita que a senhora poderia vender a propriedade e dividir o dinheiro entre os filhos. É uma proposta, dona Alzira. Mas como advogado, estou aqui para explicar que a senhora não é obrigada a fazer isso, caso não deseje. Alzira assentiu, processando o impacto de cada palavra. A ideia de que seus próprios filhos, aqueles por quem ela sacrificou tanto, desejavam tirá-la do que restava de seu passado, a perturbava profundamente. Sentiu-se pequena, desamparada, mas sabia que deveria reagir com dignidade. Agradeço a sua sinceridade, senhor Ricardo, e espero que possa transmitir à minha filha que não vou me desfazer da casa. Ela é tudo o que me resta das memórias que um dia tive, dos sonhos que construí com meu marido. Se eles não conseguem valorizar isso, eu valorizo. Suas palavras saíram firmes, com uma convicção que a surpreendeu. O advogado fez uma leve reverência, respeitoso, e saiu. Alzira ficou ali, sentindo uma mistura de tristeza e alívio. Por um lado, estava devastada pela realidade da situação, mas por outro, percebia que ainda tinha forças para defender o pouco que restava de sua história. Ao final do expediente, Clara percebeu que Dona Alzira estava mais abatida que o habitual. Em um gesto carinhoso, ofereceu-se para acompanhá-la até em casa. Dona Alzira, eu não sei o que aconteceu hoje, mas a senhora parece tão triste. Quer conversar? Clara perguntou, ao ver a expressão cansada da colega. Com um suspiro, Dona Alzira contou o que havia acontecido. Falou sobre o advogado, sobre a casa e a dor que sentiu ao perceber que sua filha parecia ver nela apenas uma fonte de bens materiais. Ao ouvir a história, Clara ficou indignada. Isso é terrível, Dona Alzira. Como podem fazer isso com a senhora? A senhora que sempre se dedicou tanto à família. Talvez eu tenha errado, em algum momento. Clara menos, respondeu Alzira, melancólica. Talvez eu tenha dado tanto de mim, que esqueci de ensinar meus filhos a valorizarem o que realmente importa. Eles cresceram pensando que tudo lhes era devido. E eu, tola, acreditei que o amor os faria sempre me ver como mãe, e não como um fardo. Clara segurou a mão dela com firmeza, em um gesto de apoio. A senhora merece muito mais que isso, e eu estou aqui para lembrar disso. Às vezes, a família que escolhemos é aquela que não leva o mesmo sangue, mas que enxerga nosso verdadeiro valor, disse, com um sorriso leve, tentando confortá-la. Naquela noite,
Alzira refletiu sobre as palavras de Clara. Talvez fosse verdade. Às vezes, o amor genuíno não vinha daqueles que ela havia criado, mas de laços novos, construídos com o respeito e a consideração. Pela primeira vez, considerou a possibilidade de aceitar que, mesmo tendo feito tudo por seus filhos, ela merecia encontrar carinho e respeito em novos lugares e em novas pessoas. Ao dormir, Alzira percebeu que algo dentro dela havia mudado. A casa de campo que ela tanto queria preservar era o símbolo de suas memórias, mas talvez fosse hora de criar novas lembranças, cercada de quem realmente a enxergava como ela era, uma mulher forte e digna, apesar dos anos e das decepções. A decisão de não ceder ao pedido da filha foi como uma libertação. Dona Alzira estava pronta para recomeçar, ainda que as lágrimas caíssem ao pensar nos filhos. Afinal, a partir daquele momento, ela começava a entender que ser mãe não significava anular-se. Pela primeira vez, ela estava disposta a dar-se o valor que sempre mereceu. E isso era o maior presente que poderia oferecer a si mesma. O relógio marcava 6:30 da manhã, quando Dona Alzira já estava de pé, preparando-se para mais um dia de trabalho na lanchonete. Desde que decidira enfrentar o pedido dos filhos e conservar o que restava de sua história, sentia-se mais leve, embora ainda marcada pela tristeza do abandono. Mas agora, ao menos, encontrava um certo consolo nas novas amizades que floresciam ao seu redor. E Clara era o pilar central desse novo apoio. Assim que chegou à lanchonete, Dona Alzira percebeu que Clara estava distraída, com os olhos inchados e a expressão abatida. A jovem parecia lutar para disfarçar, mas seus gestos estavam menos animados que o habitual. E Alzira, com sua sensibilidade aguçada pela vida, percebeu logo que algo estava errado. Com calma, aproximou-se dela e, colocando a mão em seu ombro, perguntou gentilmente: "Clara, querida, você está bem? Parece que não dormiu muito." Clara hesitou, tentando sorrir, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Desviou o olhar, limpando rapidamente as lágrimas com as costas da mão. "Desculpe, Dona Alzira, eu não queria que ninguém percebesse, mas é que minha mãe piorou esta semana e eu não sei o que fazer. O médico disse que o Alzheimer dela está progredindo mais rápido do que esperávamos. Estou desesperada. Eu não quero colocá-la em uma clínica, mas cuidar dela sozinha está ficando impossível." Alzira sentiu uma dor familiar ao ouvir o desabafo de Clara. Lembrava-se de como foi ver o marido, Roberto, definhar lentamente, enquanto ela se desdobrava para cuidar dele. Sabia o peso daquele sofrimento e o quanto eliminava as forças mais profundas. "Querida, eu entendo bem a sua dor. Cuidar de quem amamos é uma carga pesada, mas uma que carregamos porque o amor nos impulsiona. E você tem feito o melhor que pode. Posso ajudar de alguma forma?" Alzira ofereceu, com um sorriso compreensivo, os olhos transmitindo uma ternura que a jovem não conhecia há muito tempo. Clara ficou surpresa, sentindo o calor daquela oferta. Em sua própria família, raramente encontrava apoio. A maioria dos parentes deixara de visitá-las quando a doença da mãe começou a piorar. Era irônico, pensava, como Dona Alzira, uma senhora que já enfrentava tantas lutas sozinha, se oferecia para ajudá-la. "Dona Alzira, a senhora já faz tanto por mim só de estar aqui. Nem sei como poderia pedir mais, mas eu realmente não sei o que fazer", disse Clara, com a voz embargada. Alzira segurou a mão dela, transmitindo firmeza. "Clara, deixe-me ajudar. Posso te acompanhar até sua casa depois do trabalho, e se precisar, te ajudo com o que for necessário para cuidar dela. Não precisa fazer isso sozinha." Clara, emocionada, assentiu, agradecendo em silêncio. No final do expediente, Alzira a acompanhou até o modesto apartamento onde Clara morava com a mãe. Era um lar simples, repleto de pequenas recordações e fotos antigas, que transmitiam a história de uma família que outrora fora unida. A mãe de Clara, Dona Neuza, estava sentada em uma poltrona próxima à janela, os olhos distantes. Ao perceber a presença das duas, esboçou um sorriso confuso, como se tentasse reconhecer as visitas. "Olá, Dona Neuza, meu nome é Alzira, sou amiga da sua filha", Menos disse, com uma voz carinhosa e calma, ao se aproximar. Dona Neuza olhou para ela com um olhar vago, como se tivesse dificuldade para focar, mas Alzira continuou falando com gentileza. Percebeu que a senhora, ainda que absorta, reagia ao tom suave e acolhedor da conversa. Aos poucos sentou-se ao lado dela, segurando-lhe a mão e conversando sobre trivialidades, contando pequenas histórias de sua própria vida, tentando alcançar a mulher que parecia se perder nas profundezas da própria mente. Durante aquele encontro, Clara observava com uma admiração crescente a naturalidade com que Dona Alzira
lidava com sua mãe. Nunca vira tão serena, tão presente ao lado de alguém, como se entendesse profundamente as dores invisíveis que a mãe carregava. Alzira percebeu que, mais do que cuidar, era necessário oferecer atenção, paciência e uma presença verdadeira. Ao final da visita, Dona Neusa, parecia relaxada e clara, sentiu um alívio que não experimentava há muito tempo. Nos dias seguintes, Alzira passou a visitar Clara e sua mãe com frequência, dividindo o tempo entre o trabalho e o apoio que oferecia à amiga. Elas riam, choravam e se confortavam mutuamente, enquanto Dona Alzira se tornava quase como uma segunda mãe para Clara, oferecendo-lhe os conselhos que ela própria sentia falta de ouvir. Certa noite, depois de colocarem Dona Neusa para dormir, as duas se sentaram à mesa da pequena cozinha e conversaram enquanto tomavam uma xícara de chá. Dona Alzira, eu nunca pensei que pudesse me abrir assim com alguém. A senhora é como uma luz em meio à escuridão, Clara disse, os olhos marejados. Alzira sorriu, emocionada. E você, Clara, é como a filha que eu não tive. Não que eu queira substituir ninguém, mas sua presença me trouxe de volta à vida. É como se, por meio da nossa amizade, eu redescobrisse o sentido de tudo. As duas se abraçaram, e naquele momento, Alzira sentiu uma conexão mais profunda do que qualquer outra que experimentara nos últimos anos. Era um amor sincero, livre de cobranças e arrependimentos. Na amizade com Clara, Alzira encontrava o conforto que sua própria família lhe negara. Um amor sem condições, algo que lhe devolvia a esperança. Naquela mesma semana, um dia após o expediente, Clara a presenteou com uma pequena caixa de madeira envernizada. Dentro dela, havia um lenço de seda lilás, cuidadosamente dobrado. Dona Alzira, sei que não é muito, mas queria lhe dar algo. Esse lenço era da minha avó, e a senhora me lembra tanto dela. Achei que fosse gostar. Alzira, com lágrimas nos olhos, pegou o lenço com carinho. Clara, minha querida, é o presente mais lindo que já recebi, e eu o guardarei como símbolo do que construímos aqui. Nossa amizade é o bem mais precioso que tenho agora. A partir desse dia, Alzira usava o lenço sempre que se encontrava com Clara, ou quando precisava de forças nos dias mais difíceis. Era como uma lembrança palpável daquele afeto renovador que surgira na amizade delas. Cada vez mais, Clara era sua confidente, e as duas compartilhavam segredos e sonhos, reconstruindo uma vida nova, lado a lado. Apesar de todas as dores e perdas, Dona Alzira sentia que, ao lado de Clara, encontrava uma família de alma. Era a prova de que os laços mais fortes nem sempre vinham do sangue, mas do coração. O passado com seus filhos continuava doloroso, mas a amizade com Clara ajudava a ver que ela ainda era capaz de amar, cuidar e ser cuidada. E foi ao lado de Clara que Alzira entendeu que, às vezes, o amor verdadeiro se manifestava nas formas mais inesperadas. Ela, que um dia pensara ter perdido tudo, agora descobria que ainda havia afeto e respeito esperando por ela, onde menos imaginava. Era uma manhã fria e nublada quando Dona Alzira chegou à lanchonete, um aperto inexplicável no peito. Algo lhe dizia que aquele dia seria diferente dos outros. Uma intuição silenciosa que insistia em perturbá-la enquanto ajeitava o avental e preparava o balcão. O som da porta se abrindo fez com que olhasse rapidamente para a entrada, e seu coração quase parou ao ver, em pé diante dela, sua filha mais velha, Carla, acompanhada do irmão mais novo, Marcos. A última vez que viram os dois juntos fora em uma reunião familiar quase um ano antes, na qual, ao final do dia, eles a deixaram sozinha, prometendo visitas que nunca se realizaram. O vazio daquele abandono a machucara mais do que qualquer outra coisa, mas ali estavam eles, agora, à sua frente, sem aviso algum. Dona Alzira tentou manter a compostura, engolindo a angústia que subia pelo peito. Mãe, precisamos conversar, disse Carla, com um tom direto e impessoal, como se falasse com uma estranha. Alzira olhou para os dois, um pouco surpresa pelo tom formal da filha. Clara, que estava próxima, percebeu o nervosismo da amiga e imediatamente se aproximou. Dona Alzira, posso ajudar com alguma coisa? Perguntou Clara, lançando um olhar de desconfiança para Carla e Marcos. Não, Clara, tá tudo bem, vou falar com eles ali no canto, respondeu Alzira, lançando um olhar de gratidão para a jovem amiga. Afastaram-se para uma mesa no fundo da lanchonete, onde Carla e Marcos se sentaram à sua frente. A expressão de ambos era séria, e por um momento, Dona Alzira sentiu que eles haviam se tornado completos estranhos. Mãe, viemos aqui porque precisamos resolver essa questão da casa. Você sabe que não faz sentido deixá-la abandonada a menos, disse Carla, indo direto ao ponto. Dona Alzira os olhou em silêncio, absorvendo cada palavra. Sentiu a mágoa subir,
mas lutou para controlar sua voz. E vocês acham que eu deveria simplesmente me desfazer da casa onde passei a maior parte da minha vida, onde eu e seu pai criamos vocês, onde todos os nossos momentos como família estão guardados? Perguntou, com uma tristeza que a própria Carla parecia não notar. Mãe, não é assim, interveio Marcos, tentando ser mais brando. Nós entendemos que essa casa é importante para você, mas também precisamos ser práticos. A senhora já está em uma idade em que, daqui a pouco, não vai conseguir mais morar sozinha. Vender a casa agora nos ajudaria com algumas pendências financeiras. Nós estamos passando por dificuldades, mãe. E a senhora sabe disso. O tom de Marcos, embora mais brando, não escondia o que estava subentendido. A prioridade deles não era ela, mas o dinheiro que a casa poderia representar. Dona Alzira sentiu uma mistura de indignação e tristeza, mas decidiu finalmente dizer o que guardava há tanto tempo. Vocês acreditam que me ajudar a vender a casa será melhor para vocês? Pois saibam que o que vocês realmente me pedem é algo muito pior. Estão me pedindo que eu abra mão de tudo que sobrou de mim mesma. Ela fez uma pausa, os olhos marejados. Vocês já não se lembram do quanto fiz por vocês? De quantas vezes me sacrifiquei para que nada lhes faltasse? E agora, na minha velhice, vocês querem me tirar até as minhas lembranças? Carla revirou os olhos, impaciente. Mãe, a senhora está dramatizando. Não estamos pedindo tanto assim. Só queremos que a senhora entenda que vender a casa é o que faz mais sentido para todos nós. Alzira respirou fundo, sentindo uma força nascer dentro de si. Havia chegado a hora de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Talvez faça sentido para vocês, mas para mim, significa perder tudo o que ainda me liga a uma época em que eu tinha vocês comigo, em que éramos uma família de verdade. Desde que seu pai morreu, eu só existo em função de vocês. E o que recebo em troca? Silêncio, abandono. E agora? Querem que eu aceite viver sem dignidade, como se eu fosse um fardo? Marcos baixou o olhar, incomodado. Carla, no entanto, mantinha a expressão dura. Então a senhora prefere ignorar as necessidades dos próprios filhos? Nós também temos nossos problemas, mãe. Não é fácil para ninguém menos, rebateu Carla, a voz fria. Clara, que estava próxima e ouvia a conversa, não conseguiu mais se conter. Aproximou-se, com um olhar decidido, e se dirigiu aos dois. Com licença, mas acho que vocês não sabem metade do que a sua mãe faz para se manter. Ela trabalha todos os dias para sobreviver, sozinha, e ainda assim, continua defendendo o amor que sente por vocês. Se vocês realmente estivessem preocupados com o bem-estar dela, não estariam aqui para pressioná-la, mas sim para apoiá-la. Marcos a olhou surpreso, mas Carla deu um sorriso cínico. Quem é você para se meter nos assuntos da nossa família? Disse Carla com desprezo. Clara manteve-se firme. Sou alguém que viu o valor de Dona Alzira, enquanto vocês, que deveriam conhecê-la melhor do que ninguém, não conseguem enxergar. Ela merece respeito, carinho e principalmente dignidade, algo que, pelo visto, vocês se esqueceram de lhe dar. Alzira olhou para Clara, emocionada com a coragem dela. Sentia-se fortalecida pelas palavras da amiga e sabia que não estava mais sozinha naquela luta. Clara tem razão, disse Alzira, voltando-se para os filhos. Eu talvez tenha me acostumado a viver pelas expectativas de vocês, mas agora percebo que mereço muito mais do que isso. A casa ficará comigo, e se algum dia eu decidir vendê-la, será porque é a minha vontade, não a de vocês. Marcos suspirou, cansado, como se finalmente entendesse a firmeza da mãe, mas Carla ainda estava irredutível. Muito bem, mãe, se é assim que quer, disse Carla, levantando-se bruscamente. Espero que esteja preparada para arcar com as consequências. Ela saiu, e Marcos a seguiu, lançando um último olhar de desculpas para a mãe. Dona Alzira permaneceu ali, sentindo uma mistura de dor e alívio. Embora o confronto tivesse sido duro, uma nova sensação de liberdade lhe tomava o peito. Ela havia lutado por si mesma pela primeira vez em anos. Clara se aproximou, segurando sua mão com carinho. Dona Alzira, sinto muito que tenha passado por isso, mas eu tô tão orgulhosa de você. Foi corajosa, foi inspiradora. Alzira sorriu para Clara, enxergando nela a filha que sempre quis ter, aquela que a acolhia e a defendia, com uma sinceridade rara. Sabia que sua família de sangue nunca entenderia completamente o que ela precisava, mas ao lado de Clara, encontrar alguém que a apoiava e valorizava. Naquela noite, Dona Alzira refletiu sobre o que significava ser mãe, ser amada e ter alguém em quem confiar. Apesar das dores do passado, sentia-se finalmente em paz, com a convicção de que o respeito e o amor verdadeiro não precisavam vir dos laços de sangue, mas daqueles que enxergavam e honravam a sua história. No fundo,
Sabia que Clara se tornara sua verdadeira família, uma amizade construída na empatia e na gratidão. E assim, pela primeira vez, Alzira dormiu em paz, pronta para viver seus dias com a dignidade que sempre mereceu. Nas semanas que se seguiram ao confronto com os filhos, Dona Alzira sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Ela havia finalmente conseguido se posicionar, defendendo o que restava de seu passado, e Principal Man, a dignidade que tanto valoriza, mas ao mesmo tempo, uma sensação de perda rondava seu coração, lembrando-a de que os laços com os filhos estavam agora mais fragilizados do que nunca. Clara, sempre ao seu lado, fazia questão de lembrá-la do valor que ela tinha. E com o passar dos dias, Alzira percebeu que era como se a dor começasse a ceder espaço para uma força silenciosa. Pela primeira vez, ela não se sentia sozinha em sua jornada. Tinha a Clara, Dona Neuza e até mesmo alguns clientes da lanchonete com quem havia criado pequenas amizades. Cada um deles lhe mostrava que o mundo podia ser gentil e que havia outras formas de encontrar pertencimento. Uma tarde, ao final de um longo dia de trabalho, Clara convidou Dona Alzira para um passeio. Alzira hesitou, pensando nas dores das pernas e no cansaço que sentia, mas algo na insistência da jovem a convenceu. Vamos, Dona Alzira. A senhora merece um pouco de distração. Nada melhor do que um bom passeio para esquecer dos problemas. Nem que seja por algumas horas, insistiu Clara, puxando-a com um entusiasmo que Alzira não via desde os tempos em que era jovem. Elas caminharam até o parque da cidade, onde a brisa leve balançava as folhas das árvores e o aroma de flores preenchia o ar. Alzira olhou ao redor, encantada com a beleza da natureza e o som das crianças brincando ao longe. Sentiu uma paz que há muito tempo não experimentava. Sentaram-se em um banco sob uma grande árvore e Clara abriu a bolsa, tirando de lá um pequeno caderno e uma caneta. Dona Alzira, pensei em fazer algo diferente com a senhora. Que tal escrever um pouco sobre seus sonhos? Sabe, aqueles que ainda guarda no coração, mas nunca teve a chance de realizar? Alzira sorriu, surpresa com a proposta. Fazia tanto tempo que ela não pensava em si mesma, em seus desejos e anseios. No entanto, Clara parecia determinada a ajudá-la a redescobrir essa parte esquecida de sua vida. Minha filha, sonhos. Na minha idade, eu já vivi tanto, e agora só o que quero é um pouco de paz. Clara sorriu e segurou sua mão. Dona Alzira, nunca é tarde para sonhar. A vida sempre nos reserva algo novo, mesmo quando a gente acha que já viveu tudo. Então, me diga, o que gostaria de fazer? Algo simples, algo que nunca teve a oportunidade de experimentar. Dona Alzira pensou por um momento, e uma lembrança distante veio à tona. Desde jovem, sempre teve uma vontade secreta de conhecer o mar. Havia crescido em uma cidade pequena, e mesmo depois de se mudar para a cidade grande, as responsabilidades e os sacrifícios pela família a mantiveram longe desse desejo. Ela nunca mencionara isso a ninguém, achando que era um sonho pequeno demais, insignificant. Bem, sempre quis ver o mar, menos admitiu, com um sorriso tímido. Os olhos de Clara se iluminaram. Ver o mar, Dona Alzira, isso é maravilhoso. Podemos planejar uma viagem juntas. O que acha? Não precisa ser nada caro. Eu também nunca fui à praia, então será uma aventura para nós duas. Alzira riu, sentindo um misto de empolgação e incredulidade. O simples pensamento de realizar um sonho que guardava há tanto tempo a enchia de uma alegria nova, um sentimento revigorante que lhe lembrava a juventude. Os dias seguintes foram cheios de planejamento e expectativas. Clara e Dona Alzira economizavam cada centavo, poupando do salário que recebiam na lanchonete, enquanto faziam listas e combinavam detalhes sobre a viagem. Até Dona Neuza, a mãe de Clara, mostrava-se animada, pedindo para que trouxessem conchas do mar para decorar a casa. Finalmente, o grande dia chegou. As duas amigas embarcaram em um ônibus rumo ao litoral, rindo e conversando durante a viagem. Alzira Sencha, se leve, quase como uma criança novamente, e pela primeira vez em muito tempo, estava vivendo um momento unicamente seu, longe de qualquer amargura ou ressentimento. Olhou pela janela, vendo a paisagem mudar à medida que o ônibus se aproximava do destino, e seu coração batia acelerado. Quando finalmente chegaram à praia, Alzira ficou em silêncio, observando a imensidão azul à sua frente. As ondas quebravam suavemente na areia, e o cheiro salgado do mar invadia o ar. Ela tirou os sapatos, sentindo a areia sob os pés, e caminhou devagar até a beira da água. Cada passo era uma vitória sobre os anos de sacrifícios, sobre o abandono, sobre a dor. Clara observava de longe,
emocionada com a cena. Era como se Alzira se transformasse diante dela. Uma mulher que, apesar de todos os fardos, ainda tinha a capacidade de se maravilhar com as pequenas belezas da vida. Dona Alzira, com as ondas tocando seus pés, fechou os olhos e respirou fundo, sentindo o vento em seu rosto. Aquele momento era dela, um instante único e pleno, em que ela finalmente podia se libertar das amarras do passado. Sentiu as lágrimas escorrerem, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão, de superação, de um amor próprio que ela redescobrira com cada novo passo dado ao lado de Clara. Ao final do dia, as duas se sentaram na areia, observando o pôr do sol tingir o céu com cores vibrantes. Alzira segurou a mão de Clara, olhando-a com profunda gratidão. Obrigada, minha filha. Você me devolveu a vida. Este dia, esta amizade, são o que me faz acreditar que ainda há beleza no mundo. Clara sorriu, emocionada. Dona Alzira, a senhora é um exemplo para mim. Sua coragem e bondade são a verdadeira beleza deste mundo. Eu é que tenho sorte de ter sua amizade. Aquele dia na praia se tornou um marco na vida de Dona Alzira. De volta à cidade, sentia-se renovada, pronta para enfrentar o que viesse, mas agora com a certeza de que nunca mais permitiria que os outros tirassem sua dignidade e alegria. Em cada dia de trabalho, trazia consigo o lenço que Clara lhe dera e uma pequena concha que pegou na praia, símbolos de sua nova jornada. O renascimento de Alzira era visível para todos que a rodeavam. Cada cliente que entrava na lanchonete notava o brilho em seus olhos, a postura mais ereta, o sorriso sincero. Clara continuava ao seu lado, e juntas, elas passaram a sonhar com outras pequenas aventuras, promessas que ambas sabiam que cumpririam, mesmo que o caminho tivesse sido difícil. Dona Alzira sentia que finalmente encontrara paz, uma paz que vinha da aceitação e do respeito que aprendera a ter por si mesma. Ela sabia que, apesar das marcas deixadas pelo passado, era dona de sua história, e ninguém mais lhe tiraria a esperança de viver com dignidade e alegria. O tempo passou desde a viagem à praia, e a vida na lanchonete seguia seu curso. Clara e Dona Alzira tinham agora uma amizade profunda, tão forte quanto um laço de família. Aqueles que frequentavam a lanchonete notavam a presença vibrante de Dona Alzira e sentiam o carinho que ela oferecia a cada cliente. Ela se tornara uma figura conhecida e querida, uma espécie de conselheira silenciosa para aqueles que precisavam de uma palavra amiga. Com o passar dos dias, Dona Alzira começou a refletir sobre o significado de tudo que vivera, desde a rejeição dos filhos até a descoberta da amizade e da renovação em Clara. Sentia que cada experiência a tinha conduzido para um propósito maior. Ela, que por tanto tempo se dedicara aos outros, agora via a si mesma como alguém digna de amor e respeito. Uma tarde, enquanto organizava o balcão com Clara, entrou um grupo de adolescentes risonhos, e entre eles estava Lucas, seu neto. Ao vê-lo, Alzira ficou emocionada, o coração batendo acelerado, mas controlou-se para não demonstrar surpresa. Lucas, sem notar a avó, pediu um lanche e se dirigiu a uma mesa com os amigos. Alzira serviu o grupo com o mesmo carinho que dava a todos os clientes, mas seu olhar, por um instante, foi carregado de uma ternura que ele, ao perceber, finalmente reconheceu. Uvok, ele perguntou, surpreso, o rosto se iluminando ao ver a avó ali, tão perto. Alzira sorriu, acenando para ele, com um carinho que a voz não conseguia conter. Sim, meu querido, é a vovó. Tô trabalhando aqui faz algum tempo. Lucas ficou em silêncio, processando a descoberta, e aos poucos a alegria inicial deu lugar a um olhar de constrangimento. Ele olhou para a avó, tentando entender por que ela, que sempre o cercara de tanto cuidado e amor, estava ali, servindo mesas, e ao perceber o que significava sua ausência, sentiu uma pontada de vergonha. Eu não sabia que a senhora trabalhava aqui, vó. Desculpe por não ter vindo antes, ele disse baixando a cabeça. Alzira segurou a mão dele com gentileza. Não se preocupe, meu querido. O importante é que você está aqui agora. E, olha, a vovó tá feliz. Fiz novos amigos, aprendi muita coisa. Nem tudo na vida é como planejamos, mas sempre podemos encontrar beleza em algum lugar. Lucas assentiu, emocionado. Naquele momento, ele percebeu a força de sua avó, uma força que ia além de qualquer coisa que ele pudesse imaginar. Prometeu a si mesmo que nunca mais deixaria de estar presente para ela. Ao final da visita, Lucas despediu-se de Alzira com um abraço apertado, e ela sentiu que, de alguma forma, um novo elo havia nascido entre eles. Nos meses que se seguiram, Lucas passou a visitar a avó regularmente, tornando-se uma presença constante em sua vida.
Aos poucos, Dona Alzira se reconciliava, não só com ele, mas com a ideia de que, embora não pudesse mudar o passado, poderia construir um novo futuro. Clara e Lucas, cada um à sua maneira, representavam um elo importante, e ela entendia que essas relações eram seu verdadeiro legado. Uma manhã, Clara chegou à lanchonete trazendo um envelope branco. Com um sorriso largo, entregou-o a Alzira, que o abriu com curiosidade. Dentro, encontrou uma carta escrita à mão e uma fotografia de ambas na praia, sorrindo com o mar ao fundo. Dona Alzira, escrevi essa carta para que a senhora nunca se esqueça do quanto é especial para mim. Menos, disse Clara, com lágrimas nos olhos. A carta dizia: Dona Alzira, você entrou na minha vida como um raio de luz, e todos os dias sou grata por ter a chance de aprender com a sua bondade e coragem. Ao seu lado, redescobri o que significa ter família, e a senhora é uma verdadeira mãe para mim. A força e o amor que a senhora carrega me inspiram a ser uma pessoa melhor, e prometo que sempre estarei ao seu lado. Obrigada por me ensinar que a vida pode ser bela, mesmo nos momentos difíceis. Com amor e gratidão, Clara. Dona Alzira mal conseguia conter as lágrimas. Sentia que, naquele momento, tudo o que viveu fazia sentido. Sua vida, que tantas vezes parecia invisível, agora tinha um significado profundo, tocando corações e inspirando aqueles que amava. Ao lado de Clara, ela se tornara alguém capaz de transformar a dor em força, a perda em recomeço. Naquele mesmo ano, Dona Alzira decidiu realizar outro sonho. Com o apoio de Clara e dos amigos da lanchonete, organizou um pequeno evento para ler poesias e contar histórias sobre suas memórias. Clientes e vizinhos apareceram, e até Lucas trouxe alguns amigos para prestigiar a avó. Era uma celebração simples, mas carregada de afeto. Enquanto lia, Alzira olhava para os rostos atentos, as expressões emocionadas de cada pessoa que ouvia suas palavras. Percebia o quanto aquele momento representava tudo o que ela havia construído com sua coragem e seu amor. Não eram as posses ou o dinheiro que deixariam seu legado, mas o carinho e o respeito que ela cultivara nas vidas que tocara. Ao final do evento, Alzira foi surpreendida por Clara, que com a ajuda de Lucas, organizara uma homenagem. Emocionada, Clara pegou o microfone e, com a voz embargada, fez uma pequena dedicatória. Dona Alzira, a senhora não só me ensinou o valor da amizade, mas me mostrou o verdadeiro significado da dignidade e do amor. Somos todos gratos por tê-la em nossas vidas, e espero que saiba o quanto é querida por todos aqui. A lanchonete ecoou em aplausos e sorrisos, e Alzira, emocionada, enxergava agora o verdadeiro impacto de sua presença. Sentia que, embora tivesse perdido muito, ganhara algo ainda mais precioso: o respeito e o carinho de uma nova família, formada por pessoas que a amavam de verdade. Naquele instante, Alzira entendeu que o legado mais importante que uma pessoa pode deixar é o amor compartilhado, a gentileza oferecida, a coragem de recomeçar. Ela, que um dia fora deixada de lado, agora era um símbolo de força e resiliência. Uma mulher que se reinventara e que continuaria viva nos corações daqueles que a conheciam. Ao final do dia, Clara e Lucas acompanharam até a porta da lanchonete, e Alzira os abraçou, com um sorriso tranquilo. Sabia que sua jornada ainda não havia acabado, mas agora estava em paz. Tinha uma nova família, um novo propósito e uma vida plena e digna para viver. E assim, ao deixar a lanchonete naquela noite, Dona Alzira não apenas encerrava um dia de trabalho, mas iniciava um novo capítulo, levando consigo a certeza de que o verdadeiro legado que ela deixaria não se mediria em posses, mas em memórias, em abraços e em cada coração que tocara ao longo do caminho.